Você sabia que Moisés quase morreu antes mesmo de libertar o povo de Israel? E que foi uma mulher, sua esposa, quem salvou a sua vida? Essa é a história de Zípora, a mulher que em uma única noite no deserto, impediu que o libertador de Israel morresse pelas próprias mãos de Deus. Parece impossível? Mas foi exatamente o que aconteceu. Ela não era hebreia, não nasceu em palácios, mas no momento mais crítico da história, agiu com uma sabedoria e fé que nem o próprio Moisés possuía. Hoje você vai conhecer essa mulher esquecida e entender o mistério daquela noite em que Deus quase matou o homem que ele mesmo havia escolhido. Prepare seu coração. Imagine um homem solitário caminhando pelo deserto. Não é qualquer homem, é Moisés. Ele, que cresceu nos palácios do Egito como um príncipe, cercado por luxo e poder, agora é apenas um fugitivo, exilado entre as areias de Midian. Carrega a culpa de ter tirado uma vida ao defender um escravo hebreu. O passado o atormenta. O futuro ele não consegue enxergar. Ainda não sabe que Deus o escolheu para libertar uma nação inteira. Mas é ali, naquele deserto silencioso e implacável, que Deus começa a preparar o terreno para algo grandioso. Porque os grandes chamados nascem em lugares improváveis. Um dia, à beira de um poço, Moisés se senta cansado. De repente, 7 mulheres se aproximam. São as filhas de Jetro, o sacerdote de Midian. Elas trazem um rebanho para beber, mas pastores violentos chegam e as expulsam. Moisés não consegue ficar parado diante da injustiça. Ele se levanta, enfrenta os homens e protege aquelas mulheres. Elas se espantam com a coragem daquele estrangeiro. Entre as 7 irmãs, uma se destaca, Zípora. Seus olhos revelam sabedoria e serenidade. Ela observa Moisés com curiosidade. Quem seria esse homem disposto a lutar por desconhecidas? Ela não imagina que Deus está unindo 2 destinos para cumprir seu propósito eterno. Zípora era filha de Jetro, o sacerdote de Midian. Cresceu em um lar de fé, onde o sagrado fazia parte da rotina, e onde aprendeu o valor da obediência a Deus. Seu nome significa pássaro, símbolo de liberdade e visão. Desde cedo, ela demonstrava discernimento espiritual, e Deus estava moldando seu coração para um momento em que tudo dependeria de sua coragem. Quando Moisés foi acolhido por Jetro, encontrou mais do que abrigo, encontrou um lar, e encontrou Zípora. O amor entre eles floresceu naturalmente. Casaram-se, tiveram filhos e viveram dias tranquilos no deserto. O fugitivo, antes sem rumo, agora tinha propósito e família. Zípora amava profundamente o marido. Via nele um homem marcado por Deus, alguém destinado a algo maior. Mas a paz não duraria para sempre. Deus tinha planos. E quando ele chama, tudo muda. Certo dia, cuidando dos rebanhos perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Um arbusto em chamas que não se consumia. E do meio do fogo, Deus falou com ele. Moisés, Moisés. E o chamou para libertar seu povo da escravidão. Moisés tentou resistir. Quem sou eu para ir até o faraó? Mas Deus foi claro. Eu estarei contigo. Não havia escolha. O chamado era divino. Ele deveria voltar ao Egito e libertar os hebreus. Quando contou tudo a Zípora, ela entendeu que nada mais seria o mesmo. O marido que encontrara paz no deserto agora carregava o peso de uma missão sagrada. E ela, fiel e corajosa, decidiu segui-lo. Juntos partiram com seus filhos rumo ao Egito. A longa estrada cortava o deserto como uma ferida. O silêncio da noite era pesado, e Zípora sentia algo estranho, uma tensão espiritual, algo invisível, mas real. Havia um mal-estar no ar. Moisés carregava o cajado de Deus e os sinais do poder divino. Mas havia algo que ele havia negligenciado. Um mandamento sagrado, um pacto que ainda não havia sido cumprido, a circuncisão de seu filho. E Deus não ignora a desobediência. Naquela noite, em uma hospedaria no caminho, o inexplicável aconteceu. A Bíblia diz em Êxodo 4:24. O Senhor o encontrou e quis matá-lo. Sim, o próprio Deus procurou tirar a vida de Moisés. Por um instante, o libertador de Israel estava à beira da morte. Zípora percebeu o que estava acontecendo. Seu discernimento espiritual, moldado desde a infância, revelou o que precisava ser feito. Sem hesitar, ela pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho. Depois, tocou com o prepúcio os pés de Moisés e disse: Tu és para mim um esposo sanguinário. E então o castigo cessou. Deus poupou Moisés. A vida voltou ao seu corpo. A morte passou. Zípora havia acabado de salvar o homem escolhido para libertar o povo de Deus. Pense nisso. Sem a ação dela, Moisés teria morrido naquela noite. A missão teria terminado antes mesmo de começar. Zípora não teve uma visão celestial. Não ouviu uma voz do céu. Ela simplesmente sabia, porque conhecia os caminhos de Deus. E quando chegou o momento de agir, não hesitou.
Sua obediência foi imediata e sua fé decisiva. Depois daquela noite, Moisés seguiu seu caminho até o Egito. Enfrentou Faraó, testemunhou as pragas, abriu o Mar Vermelho e guiou Israel rumo à liberdade. Mas tudo isso só foi possível porque, em um momento de silêncio e sangue, Zípora obedeceu. Ela não tinha poder político. Não era israelita. Era apenas uma mulher midianita, esposa de um fugitivo. Mas Deus escolheu justamente ela, uma mulher comum com fé extraordinária. Zípora nos ensina sobre discernimento e coragem silenciosa. Ela compreendeu que as alianças com Deus não são opcionais. E que às vezes não há tempo para entender, apenas para obedecer. Também aprendemos com ela que Deus usa mulheres poderosamente em seus planos. Zípora se junta a Débora, Ruth, Esther e tantas outras que marcaram a história com fé e obediência. E acima de tudo, a história de Zípora nos lembra que Deus é santo, e sua vontade não pode ser negligenciada, nem mesmo por seus escolhidos. Essa história é um convite para você. Seja alguém que age com fé quando tudo parece incerto. Alguém que não apenas ouve, mas pratica a palavra. Você pode não ter fama nem posição, mas se o seu coração for obediente, Deus pode usá-lo de formas que você jamais imaginou. Zípora salvou Moisés, preservou o plano de Deus e garantiu que o êxodo acontecesse. Tudo porque teve coragem, discernimento e fé. E agora eu quero saber de você. O que essa história despertou no seu coração? Você já viveu um momento em que precisou agir com fé mesmo sem entender tudo? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Se esta história tocou você, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal Luz que Ilumina. Ative as notificações para continuar acompanhando histórias bíblicas inspiradoras que fortalecem a fé e transformam corações. Lembre-se, Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos. E assim como Zípora, você pode ser instrumento do poder divino, no momento certo, na hora exata, quando Deus chamar. Que o exemplo dessa mulher de fé ilumine seu caminho. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida.